Pessoal, bem-vindos de volta aqui à nossa série de vídeos sobre política e gestão ambiental e especificamente a gente está numa série aqui sobre os sistemas de gestão ambiental, principalmente tratando da ISO 14001. Eu sou o professor Rogério Grassetto e nesse vídeo nós vamos ver um pouquinho sobre o item 6, planejamento. Continuar vendo, aquilo que a gente já tinha visto nos vídeos anteriores, é um pouquinho sobre o começo do planejamento. E aqui nós vamos continuar falando um pouquinho dos objetivos ambientais, que tinha sido o último tópico do vídeo anterior. E de acordo com o que estabelece a própria norma da ISO 14001, uma coisa que eu tenho ressaltado aqui nessa série de vídeos, que essas definições, esses aspectos ou esses elementos que eu trago, como as características que tem que ter, nesse caso as características que os objetivos ambientais têm que ter, são estabelecidas não de acordo com aquilo que a gente acha que um sistema de gestão ambiental deva ter. Sim, eles são estabelecidos de acordo com o que a ISO 14001 determina. Então, por exemplo, a ISO 14001 determina que os objetivos ambientais, meio logicamente, eles devem ser coerentes com a política ambiental da empresa. Ou seja, então os objetivos ambientais que vão detalhar onde você quer chegar especificamente nas diferentes áreas, eles têm que estar coerentes com aquela política ambiental global, incluindo tudo aquilo que a gente viu sobre política ambiental. Então tem que estar coerente com o comprometimento do atendimento à legislação e outros requisitos, tem que estar coerente com a proteção ao meio ambiente e a prevenção da poluição, tem que lidar com aspectos ambientais significativos. Todos aqueles elementos da política ambiental têm que estar presentes, de certa forma, dentro dos objetivos ambientais. Uma coisa que eles estabelecem que é muito importante, se possível, eles têm que ser mensuráveis. Em alguns casos não tem como ser mensuráveis, mas se possível, sempre que possível, eles têm que ser mensuráveis para poder você fazer aquilo que vem no item logo abaixo, que eles sejam monitorados, ou seja, que eles possam ser medidos na fase C do ciclo PDCA, a fase da checagem, avaliação, para você depois verificar se você conseguiu atingir aquele objetivo ou não. E esses dois últimos tópicos que estão aí nas duas bolinhas de baixo, eles têm que ser comunicados, comunicados não só aos responsáveis ou às pessoas que possam de alguma forma interferir em você conseguir atingir aqueles objetivos ou não, mas tem que ser comunicados de uma forma mais ampla para qualquer parte interessada. Comunidade, os acionistas da empresa e hoje em dia muitas vezes eles são comunicados via internet, nos sites das empresas ou nas redes sociais das empresas. Mas essa parte da documentação, comunicação, e eles têm que ser permanentemente atualizados, ou seja, dentro daquela ideia também da ISO 14001 de melhoria contínua, quando você checa, quando você monitora e vê se você atingiu ou não, de repente você pode dar uma aprimorada e atualizar aquele objetivo ambiental. Então esses dois últimos tópicos são coisas comuns que a gente vai encontrar em vários pontos da ISO 14001, que é você documentar e atualizar os seus documentos e você sempre comunicar, seja a pessoa responsável por desempenhar determinada tarefa que pode interferir com o sistema de gestão ambiental ou comunicar para as partes interessadas. Bem, pessoal, aqui eu trouxe alguns objetivos que vocês vão ver até como está um pouquinho desfocado, porque eu copiei da própria ISO 14001, da ISO 14004, na verdade, que ela detalha aos aspectos da ISO 14001 de alguns tipos de objetivos ambientais que uma empresa pode ter. Então, esses objetivos, eles até falam, eles podem estabelecer um valor já, um valor, ele ser um objetivo estrito, por exemplo, eu quero reduzir em 20% a minha quantidade de papel que eu uso nas embalagens. Então, eu coloquei um valor, uma coisa quantificável, o que antigamente eles chamavam de meta. Ou você pode estabelecer um padrão geral, por exemplo, redução das matérias-primas empregadas nas embalagens de produtos. E depois você detalha ele em objetivos específicos, esses sim quantificados. Sempre que possível você quantificar, ou seja, colocar um valor, o quanto que você quer atingir e um prazo, em quanto tempo você quer atingir. E aí nós temos vários exemplos que quase sempre são relacionados às entradas e saídas das empresas, que são relacionadas geralmente aos aspectos ambientais significativos. Então, aqui no primeiro item, matérias-primas ou energia consumidas. Então, relacionado a entradas. Emissões, saídas, saídas, no caso, gasosas. Resíduos sólidos, saídas. Eficiência dos materiais de energia consumida. Está relacionado com a quantidade de matérias-primas e energia aqui em cima.
Pode ser uma coisa também específica para você, se for uma empresa que possa ter acidentes ou incidentes ambientais, como está delimitado aqui. Então também você querer reduzir esses incidentes, que são coisas que saíram um pouquinho fora, mas não geraram consequências, ou acidentes ambientais, a gente teve vários no Brasil nos últimos anos aí. Então, reduzir esses acidentes pode ser um objetivo explícito. Aí, no caso, não é tanto relacionado com entradas e saídas, mas sim é uma saída, de certa forma, mas uma saída desastrosa, não esperada. Tá? Então, isso aqui só para vocês podem dar uma pausada aí na tela, dar uma olhada, são exemplos gerais que a ISO 14004 nos traz, para a gente poder ver onde que a gente pode atacar nos objetivos ambientais. Claro que nem todos vão ter aplicabilidade para uma determinada organização. A organização tem que compreender o contexto onde ela está inserida, os seus requisitos legais, as expectativas das partes interessadas, como a gente viu vendo nos outros vídeos, abordar os riscos e oportunidades relacionados aos aspectos significativos e aí então atacar no seu planejamento aquilo que seja relevante para o seu contexto. E quando você vai planejar, no fundo a gente pode resumir o planejamento em 5 perguntas, né, que eu coloquei aí nessas bolas. O que vai ser feito? Planejamento simplesmente é isso. O que eu vou fazer? Qual é o programa que eu vou implementar? Eu vou sugerir uma mudança de equipamento? Eu vou sugerir uma mudança de layout do produto, de design do produto? Eu vou modificar a planta da minha fábrica? Eu vou pegar de outro fornecedor mais próximo? O que eu vou fazer, né, para atacar e conseguir atingir aqueles objetivos ambientais que eu já tinha estabelecido ali no item anterior? Que recursos que eu vou precisar? Né? Recursos, a gente geralmente associa essa palavra a recursos financeiros, né? Dinheiro, mas sim, isso vai sempre envolver recursos, porque você muitas vezes vai precisar comprar equipamentos específicos, trocar os seus equipamentos, realizar mudanças, contratar pessoal, mas muitas vezes eu vou precisar de recursos humanos, né? Especializados, que por sua vez acabam caindo em recursos financeiros. Ou eu posso precisar de recursos de infraestrutura ou recursos tecnológicos, né? Que vão dar suporte às ações que vão ser necessárias, que eu estabeleci na bola ali de cor meio alaranjada, meio bege, do que eu vou fazer, né? Muito importante aqui, ó, quem vai fazer o quê? Você tem que deixar definido, escrito, documentado quem vai ser responsável por executar as ações. Não tem planejamento que não estabeleça uma responsabilidade, porque depois você pode cobrar, né? Não adianta falar assim, precisamos reduzir o consumo de água. E como que a gente vai reduzir esse consumo de água? Nós vamos diminuir, otimizar um processo industrial, otimizar o processo de lavagem, alguma coisa do tipo, e nos banheiros. Tá, quem que vai ser responsável por verificar isso? Quem que vai ser responsável pela compra dos equipamentos novos? Quem que vai ser responsável por medir se você está atingindo? E o operador ali, ele foi informado, né? Quem vai realmente estar ali na ponta, atuando, lidando com a água. Então a gente tem que dar responsabilidades, tanto responsabilidades operacionais, né, de quem vai mexer, quanto responsabilidades gerenciais, ou seja, quem vai controlar, quem vai medir, quem vai comunicar. E às vezes pode surgir nesse item aí uma necessidade de capacitação, treinamento, que a gente vai ver mais em detalhes em outros vídeos. O planejamento também deve dizer quando, né? Quando que isso tem que ser feito e quando que a gente vai atingir nossas metas, né? Você tem que colocar um prazo, não adianta, por exemplo, muitos de vocês que estão assistindo isso são alunos. Né? Adianta colocar que vocês têm que fazer um trabalho, que é o quê? Né? Tem que entregar um trabalho para o fim do semestre, quais são os recursos, vocês vão verificar os recursos que vão ser feitos, e aí quem vai ser os grupos, e eu não coloco um prazo para entregar, não tem prazo. Se vocês não sabem quando que vai fazer, não vai ser feito nunca, né? Vocês já sabem disso. E por último, como que vai ser avaliado? Né? Avaliado no seguinte sentido, de como que eu vou saber se aquele objetivo foi atingido. Para isso que eu vou precisar dos indicadores, que é uma coisa que a gente vai tratar um pouquinho aqui em alguns exemplos. Tá? Como que eu vou avaliar para monitorar, para ver se eu atingi aquele objetivo ambiental? Então eu trouxe aqui para vocês, gente, alguns exemplos de itens que ficaram um pouco obscuros, principalmente no vídeo anterior, para vocês terem uma ideia. E esses exemplos eu trouxe todos ali da própria ISO 14004. Que é uma norma que ela meio que destrincha, ela detalha os elementos da ISO 14001, que é mais seca, né, e eles vão explicando. Então, eu já tinha comentado, na parte dos aspectos e impactos ambientais de outros vídeos, que tinha um exemplo lá de operação com caldeira a óleo. Caldeira é um equipamento industrial para aquecimento, geralmente de água.
A gente tinha falado que o aspecto ambiental é o uso de óleo de aquecimento, óleo diesel, né, ou algum outro tipo de óleo biodiesel. E nesse caso do óleo diesel, o impacto ambiental que tem é você zerar, né? Depleção é você acabar com recursos naturais, como o petróleo, que não são renováveis. Ok. Quais são os riscos e oportunidades? Que é uma coisa que ficou muito vaga assim a gente trazer exemplos. O risco que a gente pode ter é um óleo de aquecimento não estar disponível, ou seja, não ter óleo diesel para você fazer as coisas. Eu estou gravando esse vídeo no momento aqui que a gente está tendo ali a guerra da Rússia com a Ucrânia, que vai ter provavelmente impactos na distribuição global de petróleo. Então esse é um risco para quem usa petróleo de estar sendo influenciado por elementos externos que você não controla, que vai aumentar os custos do óleo diesel. Então esse é um risco que tem que ser considerado no seu objetivo ambiental, não só pelo aspecto ambiental. Tá? A gente pode considerar outros riscos ambientais, por exemplo, de você ter um vazamento, um risco é ter vazamentos do seu tanque de armazenamento de óleo diesel, isso contaminar o lençol freático e impactar negativamente a imagem da sua empresa. Quais são as oportunidades? Quer dizer, o possível efeito benéfico de você atuar sobre aquele problema. Então você substitui uma fonte de energia solar, que é o que ele está propondo aqui, né, como um programa, e aí você não vai depender mais daquele óleo diesel, então ele nunca mais vai ter problema de indisponibilidade. E talvez quando essa placa solar se pagar, você vai reduzir os custos de sua operação. Essa última coluna aí do planejamento a gente pode deixar um pouquinho à parte, que ela não tem tanto a ver com o que a gente está vendo aqui, que esse é um planejamento para a tomada de ações, quer dizer, você vai precisar de mais dados para saber se tem uma relação custo-benefício boa. Tá? Quem tiver interessado, depois dá uma pausa aqui, mas o meu objetivo é outro, é mostrar mais a questão dos objetivos, né, que a gente tinha falado. Essa ainda está como nomenclatura antiga. Tá? Então, o que a gente coloca como metas aí nesse quadro aqui é o que atualmente se entende por objetivo. Então, você vai dizer o que você vai fazer com um valor e um prazo. O que você quer fazer? Reduzir seu consumo de óleo diesel em 20% no prazo de um ano. Então, eu coloquei relacionado com o aspecto ambiental significativo que foi identificado na parte anterior, que é relacionado com um risco relevante para a empresa. Eu coloquei quanto, 20%, e quando, um prazo. O programa é o que você vai efetivamente fazer. Né? O que eu estou propondo fazer? Então é aquele do planejamento. Né? O que eu estou propondo fazer? Colocar queimadores de combustível mais eficientes. Podia ser também, relacionado com o slide anterior, aquela ideia de instalar um sistema, uma usina fotovoltaica para suprir parte da energia de aquecimento de água, ou para você pré-aquecer a água, e aí você gasta menos óleo diesel. Tá? Os indicadores. Indicadores é como você vai avaliar se você está atingindo aquele objetivo ou não, que é o que a gente viu 2 slides atrás. Né? Como que eu vou avaliar isso aqui? Eu vou avaliar através de um indicador que seja mensurável. No caso, a gente pode esquecer esse primeiro aqui, que é meio genérico, mas nesse caso é muito simples. Quanto que eu estou consumindo por hora de trabalho da caldeira? É simples, é só você ter um registro ali, que provavelmente tem uma bomba, né? E aí você mede. Eu estava gastando tanto, depois de um ano eu meço de novo, se eu estiver gastando 20% menos, eu atingi aquele objetivo. Tá? Então, esses indicadores que são super importantes, porque é como você vai avaliar se você está atingindo ou não. Os outros dois, controle operacional, monitoramento e medição, deixa de lado por enquanto. Tá? Que é meio que a materializar. O controle operacional é como você controla se aquelas operações necessárias para você atingir o objetivo estão sendo executadas, e monitoramento e medição é como realmente você vai fazer para medir aqueles indicadores que você definiu no passo anterior. Uma outra coisa que a gente pode verificar, um outro exemplo aqui, para voltar aos riscos e oportunidades que tinha ficado vago, a gente pegou aqui a ISO 14000 e pegou um outro exemplo. Então, qualquer empresa vai precisar transportar e distribuir seus produtos e serviços. E nesse transporte geralmente feito com caminhões, ou trens, ou navios, você tem um aspecto que você pode ter tanto emissão de óxidos de nitrogênio, embora ela seja uma emissão reduzida, nesse aspecto o que ele está tratando aqui é que você vai manter a rotina da frota, as trocas de óleo regulares, a calibragem do equipamento, etc. Então, com essa manutenção, você reduz a emissão de óxido de nitrogênio, ok,
Então isso foi uma coisa boa, porque tem um impacto positivo, mas o que a gente vai estar tratando aqui é a parte de baixo, tá? Eu tinha me confundido um pouquinho. Então, quando você faz essa manutenção, as trocas de óleo, pode ter vazamento de resíduos oleosos no solo, que vai poluir. Então, o aspecto, como a gente tinha tratado lá atrás, para relembrar, o aspecto é aquilo que interage com o meio ambiente e a mudança ambiental é o impacto. Então, a descarga de resíduos no solo é o aspecto, a poluição, a alteração negativa da qualidade do solo é o impacto ambiental. Quais são os riscos disso? Os riscos simplesmente, dentro de um país como o Brasil, que tem uma legislação ambiental até que boa, embora não seja muito cumprida, é multa. Ou, se você verificar aquela poluição e não quiser coisar a multa, você vai ter que gastar dinheiro para limpar aquilo que de outra forma você não gastaria aquele dinheiro. Qual é a oportunidade de você atacar esse aspecto impacto ambiental? Você reciclar esses resíduos oleosos e eventualmente utilizar nas trocas de óleo ou ter uma parceria com alguma empresa que faça essa reciclagem e você, de certa forma, ter um benefício financeiro com isso e reduzir os seus custos de operação da frota. Tá? Qual que é no seu planejamento ambiental aqui? Eu vou colocar um objetivo e meta agora vinculado àquele primeiro aspecto, que é você está reduzindo menos óxido de nitrogênio e está poluindo menos o ar. Tá? Qual é o objetivo? Melhorar mais ainda esse impacto positivo. Tá? Porque o aspecto é a emissão de óxido de nitrogênio e você quer uma emissão reduzida. Então, você quer aumentar mais ainda esse impacto positivo. Aqui está muito vago. A meta é aquilo que eu falei, que hoje se chama de objetivo. Tá? Não tem mais essa distinção entre objetivos e metas. Isso é da norma ISO 14001 antiga, onde você tem um valor, quer dizer, você quer reduzir até 25% de óxido de nitrogênio e um prazo, bom, no caso, o exemplo, né, a norma é de 2015, né, até 2018. Os programas, aí ele coloca vários programas aqui, mas vamos pegar esse aqui do meio. Revisar programas de manutenção, você vai dar uma olhada no seu programa de manutenção para ter alguma tarefa específica, onde você vai olhar especificamente para a redução aqui dos óxidos de nitrogênio. E o indicador, que você vai ter um indicador, esse indicador primeiro aqui é um indicador mais geralzão, mas o outro indicador é uma emissão de óxido de nitrogênio por quilômetro. Ah, professor, mas como que a gente vai medir isso? Isso tem laboratórios, tá? Você para o seu veículo, tem lá um equipamento que você coloca no escapamento do caminhão e você mede quanto que está emitindo, né, o caminhão rodando no ar, né, suspenso, né, numa plataforma. E aí você vai medir, vai monitorar essa eficiência com os ensaios trimestrais, como está escrito aqui, para ver se você atingiu. Então você tem um indicador, você vai monitorar ele regularmente, né, e depois anualmente, e aí você vê, atingiu esses 25% aqui ou não atingiu? Tá? Então a meta, você vai precisar de um indicador para quando chegar na fase do C, do ciclo PDCA, de checagem, monitoramento, avaliação, você verificar se você atingiu ou não atingiu dentro do prazo estabelecido. Mais um exemplo aqui. No cultivo de arroz, você alaga grandes áreas. Tá? Qual é o aspecto ambiental disso? De novo, o aspecto ambiental é aquilo que pode interagir com o meio ambiente. Eu vou consumir muita água. Qual é o possível impacto? Acabar o suprimento de água do lençol freático. Quais são os riscos desse tipo de coisa, da minha dependência estrita de água? A mudança climática, com a redução das chuvas, pode diminuir o alagamento e o preparo do arrozal, e aí eu não vou ter uma produtividade como eu estava esperando. E aí talvez eu tenha que gastar dinheiro com poços artesianos e aquíferos e vai aumentar o custo da água. Então é um monte de riscos. Bom, aí a oportunidade eu tenho que pensar sempre dessa forma. Bom, então se eu atuar de alguma forma para me prevenir desses riscos e fazer um programa de gestão ambiental com planejamento, eu posso de repente me livrar desses problemas. Como? Se eu encontrar um arroz que precise de menos água, eu, além de atingir um objetivo ambiental, eu vou estar me resguardando de ter um problema com o meu próprio negócio por causa desses riscos ambientais. Então, se eu encontrar um arroz que precise de menos água, ou de repente se eu pensar em trocar de cultura, eu vou resolver os problemas ambientais e os problemas econômicos. Tá? Gente, então com esses exemplos eu espero que tenha ficado mais claro aquilo que a gente tinha visto nos vídeos anteriores. A gente avançou um pouquinho mais nessa parte do planejamento e no próximo vídeo a gente vai verificar um pouquinho sobre o apoio que é necessário para a implementação de um sistema de gestão ambiental.